Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou no coração se encontra em Atos, capítulo número 2, capítulo número 12. Diz assim, eu vou ser muito breve no que eu vou falar, para a honra e glória de Deus. Irmão, vai ser forte. Fica até o final em nome de Jesus e compartilha essa mensagem em nome de Jesus. Atos, capítulo número 12, diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns da igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada de Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro. E era a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser preso por 4 escoltas, cada um com seus soldados. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento em público depois da festa da Páscoa. Pedro tendo ficado deitado na prisão, mas a igreja orava sem cessar a Deus por ele. Na noite anterior, o dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e sentinelas estavam montadas junto à porta do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levanta-te. Pedro se levantou e as algemas caíram dos punhos. O anjo disse: coloque o cinto e calce as sandálias. Assim ele fez. E o anjo disse: coloque a capa e siga-me. Glória a Deus, aleluia. Irmão, olha que interessante. Eu vou dar lugar, Jeová. Olha que interessante. A Bíblia diz que Pedro, ele vai cair na prisão. Herodes vai mandar prender Pedro. E eu falei para Deus: Senhor, por que Pedro está sendo alvo? Por que é Pedro que Herodes escolheu? Por que Herodes está escolhendo prender Pedro? Por que Herodes quer Pedro? Sabe por quê, irmão? Porque se eu pegar para ler Atos, capítulo número 10, no versículo número 24, percebe que Pedro, ele está ganhando alma para Jesus. Porque a Bíblia diz que Pedro está na casa de Cornélio. A Bíblia diz que Pedro vai batizar Cornélio e a casa de Cornélio para Jesus. Então percebe-se que Pedro é alguém que está ganhando almas. Pelo fato de Pedro ganhar almas, Herodes vai escolher justamente quem está ganhando almas. Eita, olha que o inimigo está escolhendo. O inimigo está escolhendo quem dá prejuízo para ele. Filho, olha que tremendo. Pedro está ganhando almas para Jesus. Pedro ganhou a casa de Cornélio. Pedro batizou Cornélio e a casa dele. Então percebe que Pedro está ganhando almas. Por isso que Herodes quer escolher Pedro. Sabe o que a Bíblia diz de Apocalipse? Capítulo número 12. Se você tomar leitura, você vai ver que quando o diabo é expulso do céu, a Bíblia diz que o dragão vai lutar contra aqueles que dão testemunho de Jesus e tem seus mandamentos. Espera aí. Por que ele está escolhendo Pedro? Porque Pedro é alguém que está dando testemunho. Pedro é alguém que está pregando. Então por isso que o adversário vai escolher Pedro. O adversário quer encarcerar quem está dando trabalho para ele. Eita, Jeová! Aleluia a Deus! Escuta só. Então eu vou dar lugar, Jesus. Sabe por que Pedro está sendo alvo de Herodes? Porque Pedro está ganhando almas. Herodes quer paralisar quem está ganhando almas. Aí a Bíblia diz que Pedro vai cair na prisão. Aí escuta só. A Bíblia diz que quando Pedro cai na prisão, a Bíblia diz que a igreja orava sem cessar a favor de Pedro. Espera aí. Pedro está na prisão, mas a igreja está orando por Pedro. Olha que tremendo. Só foi Pedro cair na prisão que a igreja começou a orar. Já parou para pensar que Deus sabe como chamar nossa atenção? Talvez tenha um Pedro na tua casa que está aprisionado e você está orando por ele. Se não fosse esse Pedro que está preso num vício, você não estaria orando. Só foi Pedro cair na prisão que a igreja se levantou em oração a favor dele. Olha que tremendo. Talvez você tenha um filho nas drogas. Talvez você tenha um marido preso na bebida. Mas se não fosse esse marido, você não estaria orando. Pode perceber, você está orando porque ele está aprisionado. Eita glória. Deus sabe como tirar a gente da zona de conforto, irmão. Aleluia a Deus. Aí escuta só. Eu vou dar lugar, Jesus. Aí escuta. Aí a Bíblia diz que Pedro cai na prisão e a igreja se levanta a favor dele. Aí a palavra do Senhor vai dizer: na noite anterior que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, a Bíblia vai dizer que desceu um anjo do Senhor. Escuta só, irmão, peraí. A Bíblia diz que Herodes queria apresentar Pedro depois da festa da Páscoa. Percebe-se que os planos de Herodes é envergonhar Pedro. Herodes está pretendendo, peraí, quando a festa acabar, eu vou colocar Pedro em público. Pedro vai ser envergonhado. Olha Herodes fazendo os planos. Mas a Bíblia diz: fazemos os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia a Deus. Escuta só. Eita glória. Herodes está tentando colocar Pedro em público.
Mas a Bíblia diz que o anjo desce na noite anterior e livra Pedro. Peraí, o inimigo está querendo envergonhar, mas Deus desceu para livrar. Deus não vai deixar o inimigo te envergonhar. Eita glória! Quem vai ser envergonhado não vai ser você. Quem vai ser envergonhado é o inimigo da tua alma. Aleluia! O inimigo pode estar fazendo planos, mas o Senhor decidiu livrar. Olha que tremendo! Eita glória! Herodes está fazendo plano. Está querendo envergonhar Pedro. Mas a Bíblia diz que o anjo desce na noite anterior. Antes de Herodes colocar Pedro em público para ser envergonhado, o anjo desceu na noite anterior. Deus não vai deixar você passar vergonha, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no nome do Senhor jamais serão envergonhados. Aleluia! Eita glória! Deus não deixa o servo dele passar por vergonha, irmão. Olha que tremendo! Pedro é servo de Deus. O inimigo está fazendo planos para tentar envergonhar Pedro, mas o anjo vai descer e vai livrar Pedro. O anjo vai livrar. Aleluia! Eita glória! Escuta só. Escuta só. A Bíblia diz que o anjo desce. Quando o anjo desce, a Bíblia vai dizer que o anjo vai falar assim para Pedro: Pedro, coloque o cinto e calce as sandálias. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Pelo amor de Deus, por que que Herodes tinha tirado o cinto de Pedro e tinha tirado as sandálias? Escuta só, se o anjo desceu e o anjo disse: coloque o cinto e calce as sandálias, significa que quando Pedro caiu na prisão, Herodes tirou isso de Pedro. E sabe o que isso significa? Isso significa as armaduras de Efésio. Percebe que Herodes está tirando o revestimento de Pedro. Herodes está tirando as armaduras de Pedro. O inimigo quer tirar o revestimento, porque o inimigo sabe que você sem revestimento você peca. Por isso que Paulo disse: tomai toda a armadura de Deus para ficar firme contra a cilada do diabo. Percebe que quando você tem armadura, você está firme. Então o inimigo sabe. Por isso que ele tirou as armaduras de Pedro. Porque o inimigo não quer ver Pedro firme. O inimigo não quer ver você firme na rocha. Por isso que ele tirou as armaduras. Só que escuta, para a desgraça dele, olha o que o anjo disse. O anjo desceu e falou: Pedro, coloque o cinto e calce as sandálias. Deus está devolvendo o que Herodes tirou. Filho, olha o que está escrito em Efésios. Efésios capítulo de número 6. Eu vou até abrir aqui para você ver. Efésios 6, versículo de número 14, diz assim: assim mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade. Efésios 6,14 vai falar que o cinto simboliza a verdade. Herodes tirou o cinto de Pedro. Então percebe que o inimigo está tirando a verdade de Pedro. Irmão, tudo que o diabo quer tirar da igreja é a verdade. Por isso que Paulo disse em 2 Timóteo 4,4: chegarão tempos em que as pessoas não ouvirão mais a verdade, mas se apegarão a espíritos enganadores e não dão ouvidos para verdades, vão se apegar na mentira e não na verdade. Olha que interessante, isso já está se cumprindo, filho. Hoje é poucos que querem ouvir a respeito da verdade. Eita Jesus, aleluia a Deus. Escuta só, Herodes tirou o cinto de Pedro. E cinto nas armaduras significa verdade. Sabe por que Herodes tirou o cinto? Porque Pedro é alguém que tem verdade. Herodes está tirando a verdade de Pedro. O diabo quer tirar a verdade da igreja. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que ele está tirando a verdade, porque ele sabe que a verdade te liberta. Eita glória, aleluia a Deus. Eita, olha o que Paulo disse. Paulo disse em Timóteo 4,4: chegarão tempos em que as pessoas não vão dar ouvido para a verdade, mas vão se apegar a espíritos enganadores, em falsos mestres, que diga aquilo que lhe agrada. As pessoas hoje estão se apegando a mentira, estão se apegando a falsos mestres. Eita, eu vou falar, Jesus, está se apegando àquilo que agrada. Mas eu louvo a Deus que eu vou falar a verdade. Eu vou falar o que Deus me deu, rapaz. Aleluia a Deus. Aí escuta só, Herodes está tirando o cinto de Pedro, porque cinto é a verdade. E Herodes está tirando as sandálias. E a Bíblia diz que em Efésios, as sandálias simbolizam a preparação do evangelho da paz. Olha o que Herodes está tirando de Pedro. Está tirando a verdade e está tirando calçados. Pedro é alguém que tem verdade, e Pedro é alguém que anda preparado. Percebe-se que Herodes está tentando tirar de Pedro. Mas a Bíblia diz que o anjo desce, e o anjo vai dizer: Pedro,
coloque o cinto e calce as sandálias. Percebe que Deus está devolvendo. Deus vai devolver verdades, filho. O diabo pode tentar tirar, mas Deus vai devolver. Porque a Bíblia diz que o prazer do Senhor é na verdade. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus vai devolver verdades, filho, em cima do altar. Aleluia. Eita glória. Olha que tremendo. O anjo desceu para devolver para Pedro aquilo que Herodes tirou. Deus vai devolver verdades em cima do altar. Aí escuta só. Eita, eu vou dar lugar, Jesus. Escuta só. Aí a Bíblia diz que o anjo desce. E o anjo vai mandar Pedro colocar as sandálias e o cinto, porque Deus vai devolver revestimento. Deus vai te revestir de volta, porque Deus sabe que você é revestido. Eita glória, aleluia Deus. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que a igreja está orando por Pedro, sem cessar. E a palavra do Senhor diz que Pedro é liberto, as algemas caem. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a seguir o anjo, e Pedro vai sair daquele lugar. Aí a Bíblia diz assim, no versículo número 15, Atos 12, 15. Eles, porém, lhe insistiram. Eles, porém, lhe insistiram. Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo na porta. Abriram a porta e viram e ficaram perplexos. Espera aí, irmão. Agora eu quero explicar isso aqui. A Bíblia diz que Pedro, ele cai na prisão. E a igreja estava orando por Pedro. Aí a Bíblia diz que quando o anjo desce para livrar Pedro das mãos de Herodes, a Bíblia diz que o anjo desceu e livrou Pedro. Depois que Pedro saiu do cárcere, a Bíblia diz que Pedro caindo em si, Pedro vai dizer assim, agora eu sei que o anjo do Senhor desceu para me livrar de Herodes e de sua expectativa. Aí Pedro vai justamente na casa de Maria, aonde estava sendo o alvo da oração. Pedro vai bater na porta, uma jovem chamada Rod vai atender, e ela vai dizer assim, Pedro está aqui na porta batendo. A Bíblia diz que as mulheres vão falar, você ficou louca? Não é Pedro, é o anjo dele, não pode ser Pedro. Irmão, escuta só, peraí. A igreja estava orando por Pedro, mas quando Pedro vai no alvo da oração, quando Pedro bate na casa onde ele era o alvo da oração, a Bíblia diz que as mulheres falam que Rod ficou louca, porque não poderia ser Pedro. Peraí, irmão, eles não estavam orando por Pedro? Eles estavam orando por Pedro, para Pedro ser liberto. Aí quando Pedro é liberto, Pedro vai bater no endereço onde ele era o alvo da oração. Quando Pedro bate na porta, as mulheres vão falar, não pode ser Pedro. Olha que interessante, está orando por Pedro, mas quando Pedro é liberto, não acredita. Não, vou repetir isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que tremendo, ele estava orando por Pedro. Aí quando o anjo desceu para livrar Pedro, Pedro vai lá na casa, onde ele era o alvo da oração, e Pedro batendo na porta, elas vão falar, Rod, não é Pedro, não é possível. Estava orando por Pedro, mas quando Pedro foi liberto, não acreditaram. Já parou para pensar que tem gente que é assim? Você ora, você faz propósito por alguém, e quando Deus liberta, você desacredita? Não desacredita daquilo que você pediu em oração. Jesus disse, tudo que você pediu em oração e crê, já receberão. Então por que está desacreditando daquilo que você pediu? Eita, talvez você está pedindo por alguém que está aprisionado, talvez você está pedindo por alguém que está preso, mas quando Deus libertar, não desacredite daquilo que você pediu em oração, porque Jesus disse, tudo que vocês pedirem em oração e crê, já receberão. Aleluia, Deus. Eita glória, aleluia, Jeová tremendo. Escuta só, percebe que elas vão desacreditar e vão falar, não é Pedro, é o anjo dele. Não desacredita daquilo que você está pedindo em oração. Deus não brinca de ser Deus. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Filho, Deus está ouvindo tudo que você está pedindo, e quando Deus agir, não desacredita daquilo que você pediu em oração, porque Deus não brinca de ser Deus. Reflita nisso em nome de Jesus. Eita Jesus. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Eu vou abrir de novo. Eu ia fechar aqui, mas Deus me deu um negócio, espera aí. Eu vou lá, Jesus. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Pedro fala assim. Quando Pedro chega na casa de Maria, onde ele era o alvo de oração, Pedro vai falar assim. Escuta só. No versículo número 17. Mas ele fazendo sinal para que se calasse, descreveu como havia sido livrado da prisão. Com isso, Tiago e os irmãos dele saíram, foi para outro lugar. Irmãos, olha que interessante.
A Bíblia diz que quando Pedro sai, a palavra do Senhor diz que Pedro fala assim, ó, conta para Tiago. Irmão, escuta só, isso aqui que eu acho tremendo. A Bíblia diz que Pedro, ele vai falar assim, ó, conte isso a Tiago, no versículo número 17. Pedro queria que contasse para Tiago o que aconteceu com ele. Só que a Bíblia diz, no versículo número 2, que Herodes já tinha matado Tiago. Não, irmão, você tem que entender isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. A Bíblia diz que quando Pedro é liberto, Pedro queria que Tiago soubesse o que Deus fez por ele. Só que a Bíblia diz que Tiago, no versículo número 2, já tinha morrido. Então percebe que Tiago já não tinha oportunidade de ouvir o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, sim do vivo. Percebe que Tiago não tinha oportunidade de ouvir. Pedro queria que contasse para Tiago, mas Pedro não sabia que Tiago tinha sido morto. Olha que interessante. Tiago já não tinha oportunidade de ouvir. Você tem oportunidade de ouvir a respeito da palavra. Você está com vida. Busca o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, em Isaías 55:6, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busca por Ele enquanto Ele está perto. Reflita nisso em nome de Jesus. Você está com vida, você tem a oportunidade de buscar. Tiago já não tinha oportunidade de ouvir a respeito do que Pedro viveu. Mas você está com vida, busca o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Se você está com oportunidade, louve ao Senhor. Ouve as coisas do Senhor. Deus te deu oportunidade para você ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida.